Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E esse é o quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos todo domingo a liturgia, a Santa Liturgia da Palavra. E estamos aí no 12º domingo do tempo comum, no ano A, e nós vamos vivenciar o tema da perseguição neste domingo. Meus amados irmãos, por isso eu coloquei esta foto aí do Sri Lanka, onde esta igreja sofreu um atentado, sofreu um atentado com bomba. E aí está uma imagem de Jesus Cristo, toda salpicada, toda aspergida pelo sangue dos mártires que morreram aí neste atentado. E como a liturgia de hoje vai tratar de perseguição, eu quis colocar essa foto para mostrarmos que esta perseguição ao povo de Deus, à Igreja de Cristo, aos profetas, àqueles que são servos do Senhor Jesus, não aconteceu somente no tempo da primeira leitura de hoje, no tempo do profeta Jeremias, que é aquele que expõe a perseguição dos seus inimigos na primeira leitura de hoje, mas que essa perseguição ela está velada, autêntica, coordenada nos dias atuais. Meus amados irmãos, o profeta Jeremias, na primeira leitura de hoje, ele coloca para nós de maneira muito clara. Ele diz assim: eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, para que denunciasse Jeremias. Denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Então veja, meus amados irmãos, a perseguição ela não se dá diretamente na agressão física, mas ela acontece como aconteceu com o profeta Jeremias. Talvez você ainda não se deu conta, mas os teus inimigos, o inimigo da igreja, aquele que está ao nosso derredor, como disse o apóstolo Pedro, como um leão, rugindo, buscando a quem devorar, ele inicia a perseguição desta maneira. Ele manda que fiquem os nossos inimigos observando as nossas falhas, para que encontre uma maneira de nos jogar contra a parede, de nos acuarmos, de usarmos alguns provérbios, como por exemplo o seguinte que diz: quem te viu, quem te vê, santinho do pau oco, ou outros que são usados de maneira pejorativa para acusar, para condenar, para lançar ao mundo as vergonhas daqueles que são servos do Senhor. Mas veja o que disse o profeta Jeremias: para desforrarmos-nos dele, um engano, e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. E Jeremias diz: mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro, por isso os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Então Jeremias está dizendo: olha, mas o Senhor está ao meu lado. Meu irmão, minha irmã, se você está sendo perseguido por causa da sua fé, se você está sendo caluniado porque você busca fazer as coisas como Deus deseja, se você está sendo defamado, meu irmão, porque você diz que é de Deus, porque você diz que é católico, apostólico, romano, eu quero dizer para você, neste domingo, o dia que o Senhor fez para nós, assim como disse Jeremias para Jeremias mesmo, não que Jeremias não tivesse essa convicção, e ele o tinha tanto que ele disse: mas o Senhor está comigo. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o Senhor, Ele está contigo. Ele não te abandonou. Ele não te abandona, E ele continua dizendo no versículo 12: ó Senhor dos exércitos,
Quando Jeremias diz para si mesmo que o Senhor está com ele, ele começa a perceber verdadeiramente que o Senhor não o abandonou. E ele começa a elevar um hino de louvor ao Senhor por conta da sua presença, da sua divina providência, da sua vigilância sobre Jeremias. E Jeremias diz: ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração. Rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Então, Jeremias entregou nas mãos do Senhor a sua causa, a sua perseguição. E ele diz: cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Meus amados irmãos, o profeta Jeremias, eu não vou entrar em detalhe, mas se você ler a biografia de Jeremias, ou seja, se você ler o livro de Jeremias, você vai ver que Jeremias é um ícone, uma imagem de Jesus Cristo. Jeremias é uma figura do Messias que viria. E nós podemos ver a liturgia de hoje dando a resposta a essa primeira leitura de Jeremias, do livro de Jeremias, com o salmo responsorial de hoje. O salmista hoje, o Salmo 68, o salmo escrito pelo salmista Davi, que colocou de maneira muito bela, que colocou de maneira muito extraordinária a lamentação. Nesse Salmo 68, Davi coloca duas lamentações e nós podemos ver a lamentação de Davi. Davi diz, por vossa causa é que sofri tantos insultos. E esse salmo, além de ser uma lamentação, ele é também messiânico, ele faz uma alusão ao próprio Cristo e por isso foi colocado em resposta à primeira leitura de hoje extraída do profeta Jeremias. Por vossa causa é que sofri tantos insultos e o meu rosto se cobriu de vergonha. O salmista, lamentando, fazendo sua lamentação a respeito da perseguição que sofria, das calúnias que sofria, dos insultos que sofria, a igreja, de maneira muito extraordinária, iluminada pelo Espírito Santo, traz para nós esse salmo messiânico mostrando a figura do Cristo. Ele diz: eu me tornei como um estranho aos meus irmãos. Quando Jesus estava ali sendo vendido, quando Jesus estava ali sendo julgado, quando Jesus recebeu a declaração da sua condenação na morte de cruz, ele se sentiu assim: eu me tornei como um estranho aos meus irmãos, como estrangeiro para os filhos da minha mãe. Ele parecia um estrangeiro para Jerusalém. Quando ele diz para os filhos da minha mãe, ou seja, para os filhos de Israel, para aqueles que estavam em Jerusalém, que os ovacionaram o rei quando entrava sentado num jumentinho, e depois, logo alguns dias depois, ele se torna como um estranho para os filhos de Jerusalém. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devora como um fogo abrasador. E Jesus diz aquilo que ele disse no Evangelho: o zelo pela tua casa me consome o coração, E ele continua dizendo: por isso elevo para vós minha oração neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouve-me, pois suave é a vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Humildes, vede isto, alegrai-vos, diz o Senhor para nós, o vosso coração reviverá. Se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor com o amor e todo ser que nele vive. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus, neste salmo, como que usando de Davi, sendo profeta, falando a respeito do próprio sofrimento dele, de nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que o Senhor vem em socorro, ele vem em socorro dos pobres, ele ouve, ele atende à prece
dos seus pobres. Então esta comunidade que você vê aí na foto, o profeta Jeremias que clamou ao Senhor e pediu a libertação, a mim e a você, né? A mim e a você que clamamos por libertação nesses dias de perseguições, o Senhor nos atende. Na segunda leitura de hoje, o apóstolo Paulo vem dizer para nós que todas essas perseguições, todas esses atentados terroristas, todas essas guerras contra a Igreja de Cristo, é nada mais, nada menos que fruto do pecado de Adão e Eva. Ele vem dizer para nós na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo do 12 ao 15, foi por um só homem que o pecado entrou no mundo e também a morte. E a morte passou para todos aqueles que vieram após Adão. Mas Jesus, meus irmãos, no Evangelho de hoje, vem deixar muito claro para mim e para você que Ele nos quer proteger, que a sua providência, que por meio de sua providência Ele tem cuidado de nós. Veja o que diz o Evangelho de hoje, que foi extraído do livro, do evangelista São Mateus, capítulo 10, versículo 26 ao 33. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: não tenhas medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado. Jesus está dizendo para você que me escuta agora, não tenha medo dos homens. Porque não tem nada, nenhuma calúnia como foi feita com Jeremias, nenhuma maneira de procurar uma falha para nos caluniarmos, para nos perseguirmos, para nos perseguirem, que não seja descoberto. Jesus diz para nós também, meus amados irmãos, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. Jesus diz, olha, o que eu ensinei a vocês, o que eu estou dizendo aqui a vocês, que a perseguição virá, dizei à luz do dia. O que eu estou dizendo aqui, o que escutastes ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Jesus está dizendo, olha, aquilo que eu disse a vocês na intimidade, quando nós estávamos reunidos longe da multidão, proclamai de cima dos telhados, ou seja, ficai num lugar alto e gritai. Ou seja, Jesus diz, ficai de pé e grita para que o mundo possa ouvir. Não tenhas medo. Jesus diz, não tenhas medo daquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Jesus está dizendo, não tenha medo das perseguições, não tenha medo das defamações, não tenha medo das calúnias, não tenha medo, porque eu estou contigo, eu sei quem tu és, eu sei das tuas falhas, eu sei das tuas dores, eu sei do teu sofrimento, eu sei das tuas quedas, eu sei dos teus pecados, eu conheço a tua miséria, mas não tenha medo dos homens, que podem até matar o teu corpo, mas não podem lançar a tua alma no inferno. Pelo contrário, temei aquele que pode lançar a tua alma no inferno. E quem é que pode lançar a nossa alma no inferno, meu amado irmão? Tem duas interpretações que podem ser feitas nesse texto. A primeira é temer a Satanás e todo o seu projeto de nos tirar da graça de Deus e de nos lançar ao inferno, como eu citei agora há pouco, que ele é como um leão que ruge ao nosso derredor, procurando nos devorar, procurando nos lançar na geena. E do outro lado existe uma outra interpretação que diz que nós devemos temer ao Senhor, porque é o Senhor que pode nos tomar pela mão e nos lançar ao inferno se nós não formos fiéis a Ele. Porque Jesus mesmo disse, olha, no dia do julgamento o Senhor dirá para os ímpios, afastai-vos de mim, malditos de meu Pai, ide para o inferno, para o fogo que está preparado para vós, desde a fundação do mundo. Por isso nós precisamos, meu irmão, ouvir o que diz ainda Jesus no Evangelho de hoje, versículo 29. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Jesus está dizendo, olha, as pessoas vendem, pardais vendem,
mas eles não conseguem pegar nenhum deles se o Pai do céu não consentir, não permitir. E ele diz no versículo 30, quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhas medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Meus amados irmãos, então que nós possamos pedir ao Senhor a graça de, se possível, morrer por Jesus, a graça do martírio, se for possível, se for necessário, a graça do martírio para morrermos por Jesus. Porque senão, meus irmãos, do contrário, nós estaremos vivendo uma fé enganosa, uma fé vã. E é necessário olharmos para esta figura e percebermos quantos mártires nos nossos dias estão sofrendo, quantos mártires nos nossos dias estão sendo decapitados, quantos mártires nos nossos dias estão sendo explodidos, como mostra essa figura de Jesus, a imagem de Cristo toda banhada de sangue de uma explosão que decapitou, que estraçalhou os corpos daqueles que estavam dentro da casa do Senhor o adorando. Quantas pessoas, meus amados irmãos, estão sofrendo perseguições, muitas vezes sem ser por agressões físicas, mas também por calúnia, por defamações, só porque essa pessoa, de maneira sincera, busca agradar a Deus, busca viver a vontade de Deus. Quantas pessoas, meus amados irmãos, estão sofrendo perseguições agora nesse tempo de pandemia, quando alguém chega e aponta o dedo para a sua face e diz: aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Aonde está a tua fé? Aonde está a tua fé? Portanto, meus amados irmãos, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de compreendermos que Ele é o nosso guarda. Porque Ele disse, em sua palavra, em vão trabalha o guarda de Israel, o vigia, se o Senhor não for o guarda de Israel. Em vão trabalha o construtor, se o Senhor não for aquele que constrói, não for o arquiteto, não for aquele que dá a construção. Portanto, meus amados irmãos, que nós possamos pedir a graça ao Senhor de sermos perseverantes na perseguição e, se possível, sermos fiéis ao Senhor até a morte, até o martírio. Deus abençoe vocês. Curta o vídeo, não se esqueça, compartilha essa mensagem deste evangelho deste domingo e se inscreve no canal se você não é inscrito. Clica no sininho, receber todas as notificações. E vamos fazer com que esse canal possa alcançar o número maior possível de pessoas que queiram aprender mais de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, agora e para todo sempre. Amém.